Olá! Hoje a gente vai analisar um documento que tenta responder a uma pergunta que parece simples, mas é bem complexa. O que, afinal, é a igreja? Não é só um prédio, né? Nem só um grupo de pessoas. A definição que vamos ver aqui é surpreendente e moldou a visão de muita gente. Pois é, de acordo com essa fonte, a resposta não é uma só. Na verdade, ela se divide em duas realidades, que parecem até opostas, mas que existem ao mesmo tempo. E essa distinção é o ponto de partida para a gente entender todo o resto. É isso aí. O texto apresenta a igreja com duas faces, como se fossem os dois lados da mesma moeda. Ok, vamos destrinchar isso. De um lado, a gente tem o que o texto chama de igreja invisível, que seria a ideia universal, o ideal, a perfeição. E do outro lado, tem a igreja visível, que é a realidade local, do dia a dia, e que, por consequência, é imperfeita. Vamos começar então com esse conceito mais abstrato, né? A ideia de uma igreja universal e, por natureza, invisível. Pensa só nisso. Não é uma organização que dá pra gente ver ou contar. É a soma de todas as pessoas que, segundo essa visão, foram escolhidas por Deus, não importa onde ou quando viveram. É a igreja na sua forma mais pura, idealizada. E a linguagem usada para descrever essa igreja é bem poética, bem forte. Ela é chamada de noiva ou esposa de Cristo, que passa uma ideia de pureza, de algo perfeito, sem mancha. É uma entidade totalmente espiritual, que vai além de qualquer fronteira, de qualquer tempo. Certo. Agora, vamos descer um pouco para a Terra. Saindo desse plano ideal, como é que essa ideia se manifesta na prática? Na igreja que a gente pode de fato ver e frequentar? Bom, essa é a igreja que a gente conhece, né? A comunidade do bairro, as pessoas que se reúnem. Ela é formada por todo mundo que declara publicamente que tem fé no Evangelho e que busca obedecer a Cristo. E um detalhe interessante, os membros dessas comunidades são chamados de santos. Mas calma, não é no sentido de gente perfeita, sem pecado. A ideia aqui é de santos como separados ou chamados para um propósito específico, comprometidos com aquela vida de fé. Só que aqui vem o choque de realidade. O texto é bem direto e não romantiza nada. Ele diz que essas igrejas locais, por serem feitas de gente como a gente, são imperfeitas. E o mais sério, elas podem errar e até se corromper a um ponto tão grave que, teologicamente, deixariam de ser igrejas de Cristo. É um alerta bem pesado. Então tá, se as igrejas aqui na Terra são falhas, quem é que está no comando? Quem lidera tudo isso? O documento traça uma linha de autoridade muito clara. Olha, no topo de tudo, de forma absoluta, o texto é categórico. A autoridade máxima, final e total, pertence a uma única figura: Cristo. Ele é o cabeça tanto da igreja invisível, a ideal, quanto da visível, a real. E é aqui que a coisa fica, bem, explosiva. O texto não só rejeita a ideia do Papa ser o cabeça da igreja, como usa um termo teológico fortíssimo. Ele o chama de o anticristo. E aqui, anticristo não é só um xingamento. Teologicamente, significa uma figura que se coloca no lugar de Cristo, que usurpa a autoridade que pertenceria somente a ele sobre a igreja. É a declaração mais forte possível de oposição. Ok, mas e no dia a dia, na prática? Abaixo de Cristo, na liderança da igreja local, o texto aponta duas funções principais: os anciãos, que têm um foco mais espiritual no ensino e na oração, e os diáconos, que cuidam da parte mais prática, das necessidades da comunidade e da administração. E a escolha desses líderes não é uma coisa imposta de cima para baixo, não. Segundo o texto, o processo começa na própria comunidade, na congregação, que escolhe a pessoa por consenso. Só depois é que essa escolha é formalizada pelos líderes já existentes através de um ato solene de consagração. Com a liderança definida, qual é o papel do membro comum? Quais são as responsabilidades de quem faz parte dessa comunidade? O documento deixa claro que ser membro não é algo passivo, envolve um compromisso ativo, participar, seguir as regras de conduta da comunidade e, o que é fundamental, apoiar uns aos outros, seja com respeito, seja com recursos. Ah, e tem um ponto interessante, não abandonar o grupo por causa de uma briga pessoal. E quando surgem problemas mais sérios? O texto prevê um processo bem definido, em 3 etapas. Primeiro, uma conversa particular. Se não resolver, leva mais 1 ou 2 testemunhas. E só em último caso, o assunto vai para a comunidade toda. O objetivo, segundo o texto, é sempre tentar restaurar a pessoa e não simplesmente punir. E para a gente fechar, como é que essas várias igrejas locais, cada uma independente, devem se relacionar umas com as outras?
A ideia aqui não é que cada igreja seja uma ilha isolada, sabe? Pelo contrário. O texto defende uma espécie de rede de cooperação em que as congregações se apoiam, trocam experiências e se ajudam a crescer. Mas e se rolar uma discordância muito grande entre as igrejas? Elas podem se reunir num conselho para debater e dar um parecer. Só que, e esse é o ponto-chave, esse conselho tem poder de aconselhar, mas não de mandar. Nenhuma assembleia de fora pode obrigar uma igreja local a fazer alguma coisa. A autonomia de cada congregação é sempre preservada. No fim das contas, o que esse texto nos mostra é uma tensão que nunca acaba. De um lado, a busca por um ideal perfeito, celestial. Do outro, a luta com uma realidade humana, terrena e cheia de falhas. E a grande pergunta que fica no ar é justamente essa. Como é que essa dualidade, esse cabo de guerra entre o ideal e o real, define o que significa na prática ser a igreja?